Olá, eu vim hoje fazer a apresentação do material da Quaresma, do Latim Primeiros Passos, para vocês conhecerem o que nós produzimos para a Quaresma. O primeiro material que eu quero que vocês conheçam é o nosso calendário. O material da Quaresma, ele é mais voltado assim para as crianças, mas os adultos fazem bom proveito do material também. Então, o arquivo do calendário que nós teremos lá é esse aqui. Aqui nós temos uma impressão em A3. Que daí precisa ser na gráfica, né, se você não tiver uma impressora especial. Mas é possível também você baixar o arquivo e imprimir na impressora comum mesmo no modo pôster. Então, quando você vai selecionar as preferências da impressão, você seleciona pôster e vai colocando lá, ajustando a porcentagem de tamanho para que fique em 2 páginas, assim, ó, como o meu ficou aqui. Aqui eu já cortei, ó, essa beiradinha aqui, que ficou que tinha ficado branquinho aqui, para colar em cima desse e montar o meu calendário da Quaresma. Então, o calendário da Quaresma começa hoje, quarta-feira de cinzas, e ele termina no dia da Páscoa. Então, trabalhar calendários em família é muito interessante, porque é uma maneira que a gente fica mais atento à passagem do tempo, a gente fica mais atento ao tempo que nós estamos vivendo, e vocês sabem que a Quaresma é um tempo extremamente propício para a catequese das crianças. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades que nós temos, e a Quaresma é uma grande oportunidade para catequizar os nossos filhos, para ensinar eles sobre a vida de nosso Senhor, sobre a salvação que ele nos trouxe. Tem 2 formas de preencher o calendário. É possível ir marcando X, simplesmente, ou então utilizar os adesivos. A gente tem uma folha de adesivos, que aí aqui eu imprimi em papel adesivo mesmo, então dá para recortar e ir colando. As crianças adoram, né, colar os adesivos. Elas gostam muito disso, de se envolver nas atividades. Mas se você achar mais simples, pode só fazer o X também. E também não precisa ser em papel adesivo. Dá para imprimir numa folha comum, recortar e colar com um pouquinho de cola também. Uma cola bastão vai resolver isso aí tranquilamente. Então, esse é o primeiro material. Tá enumerado aqui a data certinho. E também os domingos, né? Os 5 domingos da Quaresma. Depois, o domingo de Ramos. A segunda atividade que eu quero mostrar para vocês é a atividade que eu chamo de atividade penitencial. Então, montadinha, ela fica assim, ó. Mas o arquivo que se baixa na plataforma, ele é assim, ó. Então, como que é feito? Dobra-se aqui e depois faz uma dobra novamente aqui. E aí, pode grampear nessas bordinhas. E aí, nós temos uma página com as filipetas. Então, cada casinha dessas tem um tema, né? O jejum, a oração e a esmola. E nós temos 3 listas de sugestões com as possíveis penitências que podem ser feitas de cada um dos temas. E tem também, se vocês quiserem acrescentar, umas filipetinhas em branco, para que possam personalizar com o que quiserem. Vem as instruções de montagem aqui também, para que vocês não tenham dificuldade nenhuma de montar, tá? A outra opção de montar seria assim, ó, imprime, corta pela metade, aqui, tira o excesso, né? E atrás coloca um papel. E aí vai abrir as aberturas aqui com estilete. E aí vai colocar aqui, encaixar as filipetas aqui também. Particularmente, eu acho que esse outro modo, dobrando o display aqui, fica melhor. Então, ele seria um dispenser das filipetas com as sugestões de penitência. Pode ser uma por dia, né? As crianças vêm, retiram, colocam de volta. Então, vejam só, entre as penitências aqui de jejum, né? Daquele dia, então, cada criança vai lá e tira uma, ó. Não comer nada de doce. Tomar somente água, ou seja, não tomar suco, não tomar café naquele dia. Comer uma das refeições de modo mais simples. Obedecer na primeira vez, não reclamar, fazer um bolo e levar para alguém, não ouvir música, não brincar com o brinquedo favorito naquele dia. Então, são algumas sugestões. No caso da esmola, né, nós temos aqui separar brinquedos para doação, separar roupas para doação, livros, providenciar algum alimento para doação, deixar que os outros sejam os primeiros a fazer alguma coisa, assistir à missa sem reclamar, elogiar alguém sinceramente. Enfim, as possibilidades são várias, né? E da oração, rezar o Ângelus ao meio-dia, se a família não tem costume de rezar, rezar um Pai Nosso pelo Papa, rezar um Pai Nosso pelo Bispo, rezar uma Ave Maria pelo Pai, rezar uma Ave Maria pela Mãe, e assim por diante, tá? Então, nós utilizamos este material aqui na nossa casa desde 2019, e é muito frutuoso, porque ajuda realmente as crianças a entenderem melhor aquele tempo que nós estamos vivendo, tá? Então, mostrei aqui o calendário, mostrei a atividade penitencial. Agora, vou mostrar uma apostila que nós temos. Essa aqui é a capa da apostila, olha só. Que pode ser até utilizado, você pode escolher um cantinho na sua casa, colar na parede a capa, que tá escrito aqui Quadragesime, Quaresma, em latim.
Embaixo coloca a atividade penitencial e embaixo o calendário. Você faz um cantinho da quaresma para que todos os dias vocês possam, então, se lembrar de que dia estão, enfim. É possível também fazer o momento da leitura do evangelho neste dia, refletir alguns momentos, né, para aumentar o período que nós estamos em oração realmente, né. Tem uma atividade muito interessante que as crianças gostam muito, que é fazer a cruz de massinha ou com uma massa de farinha, aquela que seca e fica dura, fazer uma cruz com essa massinha, né, enrolar uma na outra fazendo uma espécie de trança. Faz a cruz, não, desculpe, uma coroa, em formato de coroa, um círculo, e coloca vários palitos de dente. E aí coloca um potinho, pode ser no meio, pode ser do ladinho, e vocês vão orientar a criança assim, que cada pequeno sacrifício, pequena penitência que a criança se lembrar de oferecer, ela pode ir lá e retirar um espinho da cruz de Jesus. Também é uma forma de tornar mais palpável essa questão da prática da penitência com as crianças, tá? Então, o que nós temos na apostila da quaresma? Deixa eu pegar aqui. Nós temos a jaculatória, que eu sugiro trabalhar nesta primeira semana, ao longo de toda a quaresma, mas nessa primeira semana até o domingo eu trabalho com as crianças essa jaculatória, que é a jaculatória que se diz entre as estações da Via Sacra. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, ela tem aqui em latim e tem a estampa para pendurar nesta semana até o domingo, né? Para que nós memorizemos esta pequena jaculatória. O tema dessa apostila quaresmal é o hino que se recita ao longo de toda a quaresma na oração das laudes, que é a oração que se faz de manhã. A proposta é memorizar o hino em latim. Para isso, nós vamos trabalhar uma estrofe por semana, porque são 5 estrofes. Então, claro, nós temos, além do material para baixar, os áudios, para que todos da família ouçam e repitam. Então, memorizando uma estrofe por semana, ao final da quaresma terão memorizado todo o hino. Que é um hino muito bonito que reflete especialmente sobre este tempo da quaresma, tá? Então, para cada semana, eu escolhi, então, uma apreciação, uma obra de arte, né? Uma pintura ou um ícone do tema do evangelho daquele domingo. Então, a primeira semana, nós temos o tema do evangelho de Jesus é tentado no deserto. Então, aqui nós temos a apreciação artística, embaixo a primeira estrofe do hino que vamos memorizar. Então, pode ficar pendurado junto no cantinho da quaresma e todos os dias fazer a prática da memorização deste trecho, desta estrofe. Então, aqui temos na segunda semana a transfiguração, na terceira semana Jesus e a mulher samaritana, na quarta semana a cura do cego de nascença e na quinta semana a ressurreição de Lázaro. Aí, além desse material, assim, que é mais contemplativo e de cunho mais para orientar, nós temos também algumas atividades na apostila. Então, temos desenhos para colorir. Depois, nós temos a caligrafia também deste hino para ser feita. Pode ser feita aos poucos também, né? A caligrafia para as crianças maiores. No meu caso aqui, eu imprimi já o que cada um dos meus filhos consegue fazer. Eu separei na hora de imprimir e coloquei. Então, os pequenininhos conseguem apenas pintar os desenhos. Os maiores, e fazer labirintos também. Os maiores já conseguem, então, fazer a caligrafia também. Então, eu preparei já os 5 arquivos aqui para cada um dos meus filhos, conforme a capacidade de cada um, conforme aquilo que cada um consegue fazer. Então, tem também um quebra-cabeça, que ele tem a marquinha aqui, né, para a criança recortar e depois colar aqui, que é um treino de habilidade motor. E para fazer no final, nós temos aqui um treino de ordenação temporal, que são as estações da Via Sacra. Que daí eu já vou falar sobre isso, que o outro material que nós temos são as estações da Via Sacra. E um book que tem a contemplação da Via Sacra, as 14 estações, em latim e em português. E nós temos esses cards aqui, ó, para serem impressos. Podem ser impressos 4 por página. Aqui eu plastifiquei os meus, então eles estão plastificados, durinhos, tá? E aí o último material que eu quero mostrar para vocês é o material especial da Semana Santa, que consiste também em algumas atividades e na contemplação da artística de cada um dos dias, conforme o evangelho daquele dia. Então, eu escolhi uma oração específica para para a Semana Santa, né? Então, essa é a capa do arquivo da Semana Santa. E aí, nós temos a oração que se faz diante de Jesus crucificado. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos me prostro em vossa presença. Então, tem bilíngue aqui, tanto em português como em latim. Aí, teremos a caligrafia para ser feita. E aí, nós temos essas figuras aqui, tá escrito aqui, domingo da paixão do Senhor, que seria o domingo de Ramos. Aí tem a figura do domingo de Ramos e embaixo
a jaculatória, que era o tema de nossa quaresma e que nós treinamos durante toda a quaresma. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, na segunda-feira santa, tem aqui o tema da mulher que lava os pés de Jesus. Na terça-feira santa, temos o tema da última ceia. Na quarta-feira santa, temos o tema da traição de Judas. Na quinta-feira santa, o lava-pés. Na sexta-feira santa, a crucifixão e morte de Nosso Senhor. E no sábado, o enterro de Nosso Senhor, né? Então, essas são as contemplações que tem neste arquivo da Semana Santa. E aí, no arquivo da Semana Santa também tem algumas atividades que serão a atividade de colorir, de acordo com a legenda. Então, tem aquele colorir de acordo com a cor e o número. Como eu disse, tem o arquivo com a caligrafia, né? Para a criança fazer a cópia. A árvore de palavras, que... Como funciona a árvore de palavras, né? Nós vamos identificar uma palavra em latim, o seu significado em português e as palavras em português que derivam daquela palavra em latim. Então, nessa atividade aqui, a palavra é crucis, que é cruz. Então, todas as palavras que derivam da palavra crucis. Todas não, né? Mas algumas palavras que derivam da palavra crucis, tá? E acho que é isso. Esse é o nosso material. Então, a sugestão é praticar a memorização do hino da quaresma. Uma estrofe por semana, a partir da primeira semana. Memorizar a jaculatória, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Fazer um cantinho na sua casa, para colocar o calendário, para colocar a atividade penitencial, para ensinar as crianças que a quaresma é um tempo de conversão, é um tempo em que o nosso coração precisa estar mais voltado ao Senhor, precisa estar mais atento, precisamos praticar mais o exame de consciência e nos colocar a caminho de nosso Senhor, a caminho do céu, né? Nos convertermos, mudarmos nossas atitudes. E todo esse material, ele é apenas um subsídio para que vocês, para ajudar mesmo a que a quaresma seja realmente frutuosa. Então, essa foi a apresentação do material da quaresma, do